No capítulo 5 de Lucas, lemos sobre um incidente no qual Jesus experimenta o manifesto no início do seu ministério. Jesus estava na região sul de Israel e curou um leproso. Depois partiu para a região norte, a Galiléia. A cura desse leproso chamou muita atenção e Jesus disse ao leproso que não contasse a ninguém sobre sua cura. É interessante isso. É interessante notar que Jesus nos diz para anunciarmos o Evangelho a todos, não é? No entanto, quando Jesus pediu que o leproso não contasse a ninguém sobre a cura, ele espalhou para todo mundo. Aparentemente, muita gente fez o caminho do sul para o norte de Israel, para a Galiléia. Os líderes religiosos, os doutores da lei, os fariseus, todos viajaram de Jerusalém, no sul de Israel, para a Galiléia, para investigar o que tinha realmente acontecido com aquele leproso. Os escritos nos fazem concluir que Jesus tinha uma casa em Cafarnaum, cidade que ele adotou como residência, localizada ao norte de Israel. A notícia de que ele estava em sua casa logo se espalhou e aquela vila foi invadida por uma multidão. Jesus estava em casa ensinando, pregando e curando. Havia 4 homens que tinham um amigo paralítico numa maca. Seus 4 amigos acreditavam que só havia uma esperança para aquele paralítico: Jesus. Eles tentaram levá-lo até Jesus, mas quando chegaram na casa, a multidão os impediu de entrar. Eles tentaram entrar pela porta, mas foi impossível porque a multidão bloqueava o caminho. Tentaram pela janela, mas também não conseguiram. Então, tentaram pelo telhado, a única alternativa disponível. Até hoje, na Terra Santa, as casas possuem escadas do lado de fora que levam ao telhado. Aqueles homens literalmente quebraram o telhado e entraram. Tente imaginar a cena. Jesus ensinando e começando a cair algumas coisas do teto, e de repente forma-se um buraco no telhado. Daí então um homem em uma maca começa a ser baixado bem na frente de Jesus. Muitos podem achar que Jesus não deveria ser interrompido nunca. Muitos pregadores e professores não gostam de ser interrompidos quando estão falando. Mas Jesus não considerou aquilo uma interrupção, e sim uma oportunidade. Ele dirigiu toda a reunião para aquele homem na maca e disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Quando Jesus falou isso, os doutores da lei que tinham vindo de Jerusalém ficaram ofendidos. Eles pensaram com eles mesmos: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Jesus não discutiu isso. Quem é que pode perdoar pecados? Jesus concordou com os líderes religiosos que só Deus pode perdoar pecados. Jesus transformou aquela interrupção numa oportunidade para provar a sua deidade e sua autoridade para colocar o seu manifesto em prática. Jesus sabia o que aqueles doutores da lei estavam pensando. Ah, você disse ao homem que os pecados dele estão perdoados. Muito bem, ele vai acreditar. Como você vai provar para ele que os pecados foram realmente perdoados? Sabendo o que eles estavam pensando, Jesus disse: Por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande? Tenho certeza que um silêncio mortal caiu naquele lugar. Então Jesus disse: Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se virou para o paralítico e disse: Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem então se levantou, pegou sua maca e foi para casa pulando de alegria.